Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte. O programa que acredita que o esporte é também espaço de valores cristãos como respeito, acolhida e cuidado. Eu sou Samir Aros, colaborador do projeto Esporte e Fé, e hoje convido todos vocês a surfar em águas mais profundas. Como já dizia meu brother Guido, vamos nos aprofundar nesse mar, nessas profundezas, essas maravilhas e riquezas do oceano. E a gente vai falar de um encontro inédito aqui no Rio de Janeiro, mas que vem levando a mensagem do Evangelho a todas as praias do país e virando ponte entre surfistas cheios de fé. E o nome do projeto é Catholic Surfers. Em português, apertando a tecla SAP, surfistas católicos. E para dropar essa onda de evangelização, hoje temos com a gente o nosso querido Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte do Rio. Boa noite, Padre. Boa noite, Samir. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Boa noite a todos os que estão aqui também, que estarão junto com a gente aqui na mesa. E muito bom estarmos novamente nesse programa. E é isso. E à minha frente aqui o nosso convidado, o nosso entrevistado, o fundador do projeto Catholic Surfers, nosso querido João Brother. Boa noite, muito João. Boa noite, Samir. Muito boa noite, Padre. Boa noite, boa noite. Pessoal ouvinte aí da rádio, vamos dropar esta onda, no amor de Deus. É isso aí. E antes da gente mergulhar nesse projeto tão bonito, convido todos vocês ao nosso Giro dos Esportes. Padre, é com você. Então, nós nesta semana tivemos aí algumas situações, né? Até muito interessantes. Algumas situações. Eu começo a colocar. Antes as pessoas ficavam reclamando que eu falava só do Botafogo, né? Então eu falei, vou fazer o seguinte agora, eu vou usar sempre a tabela falando dos times cariocas, mas de baixo para cima, né? Então já é um bom tempo que eu tenho falado primeiro do Vasco, né? Porque ele não sai lá de baixo da nossa tabela, né? Então o Vasco, ele infelizmente no sábado ele perdeu em casa, né? Por 2-0 para o Bragantino, deixando aí ainda o técnico Diniz bem preocupado, né? Já o Botafogo, ele jogou contra o Santos ontem na Vila Belmiro, né? E conseguiu a vitória por 1-0. Tivemos lá aquele fato, eu digo interessante por causa disso, né? O fato com o Neymar, que jogou e ele acabou sendo expulso, né? E é claro que eu vejo também um pouquinho com uma tristeza o fato da expulsão dele, porque eu fico preocupado pelo bom futebol, né? E o Neymar, ele é um jogador habilidoso. Só que ele não está vivendo ainda bem um período nem pro futebol dele, né? Acho que nem para a própria pessoa dele, né? Porque ele ficou ali bem desequilibrado na hora do jogo. Eu reparei, eu não consigo assistir os jogos porque são os horários das missas, né? Mas depois eu vejo assim uns lances de alguns jogos, até mesmo ele falando assim de uma maneira muito ríspida com os demais atletas do próprio time, né? Eu acho que isso aí às vezes reflete um pouquinho como é que a pessoa está um pouquinho por dentro, né? E quem gosta do futebol gosta de ver o Neymar jogando bem, né? Mas já tem um bom tempo que nós não estamos conseguindo ter essa imagem do Neymar, né? E a expulsão, eu digo, me causa uma preocupação, porque eu gostaria de ver o Neymar numa outra forma, né? Então, até mesmo o gol, não é possível que ele não iria perceber. Quer dizer, o gol que ele não fez, né, na realidade, foi com a mão, né? Talvez imitando um pouco o Maradona, ou não sei se ele achou que seria um handball ou voleibol, ou que a baliza seria uma tabela lá de basquete, né? E com isso ele tomou o segundo cartão amarelo. Teve também essa parte dele lá discutindo com o juiz, né, no final do primeiro tempo, né? Eu acho que, eu não sei, ele teria que ser aí melhor instruído ou dar um tempinho também para que ele possa pensar e voltar melhor pro futebol, né? E assim, eu digo, eu como botafoguense eu adorei, né? Mas eu acho que pro esporte não é legal às vezes um atleta ser expulso por uma questão de indisciplina, né? E a gente sabe legal. Que o Neymar tem, acho que é unânime, Neymar joga muita bola, né? Ele joga bem, mas é preciso que haja preparação física, preparação espiritual para você poder render o que você pode render, né? Sim, pai? Sim.
Então, eu falei, o Vasco está em 15º, o Botafogo em 9º. O Fluminense conseguiu uma vitória fora de casa contra o Internacional, né? E eu achei interessante ali o Renato, o técnico, né, preocupado com os atletas do Fluminense. O Fluminense já ganhando de 1-0. E ele preocupado se os atletas estavam bem, para poder fazer uma troca. Ele esperou para poder começar a trocar já quando os jogadores não estavam mais conseguindo, né? E mesmo assim, nesse intervalo aí, eles conseguiram fazer o segundo gol. E também o Fluminense conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o Internacional. E agora o Fluminense está na 5ª colocação com 20 pontos, né? O Flamengo ontem conseguiu uma vitória maiúscula, né, contra o Fortaleza. O Flamengo não tem adversário, tem vítima, né, pai? Então a gente atropela. Não, né? Não tem muito o que falar, pai. A gente atropela. Não, com certeza. Todas as outras... Não, você pode mas ter aí a muito sua, bom, né? Você pode ter aí a sua forma de responder, mas eu acho que vamos esperar até o final do campeonato. Eu acho que o campeonato já começa a mostrar agora os que irão disputar pelo título, né? Porque eu sempre espero a primeira terça parte do Campeonato Brasileiro. Em média é sempre assim, a partir dessa primeira terça parte que os clubes começam a mostrar quem é que realmente vai disputar pelo título e quem é que vai disputar para não ser rebaixado, né? Sim. Então, apesar do Botafogo, né, vai jogar quarta-feira um jogo da 10ª rodada, e ele poderá chegar até a 6ª colocação, né? Então ficaria também lá abaixo do Fluminense na tabela, na 6ª colocação, mas se vencer quarta-feira no Engenhão contra o Ceará, um jogo atrasado. Então, assim, eu acho que até o 7º colocado, 8º colocado aí, eu acho que daí pra frente, eu acho que não vai mudar muito aí essa tabela, não. Vai ficar só os que estão lá em cima vão continuar lá em cima e os que estão lá embaixo vão continuar nessa situação, né? A gente tem agora o intervalo, né? Os times indo para o Mundial de Clubes, inclusive o Botafogo pega aí o PSG. Vai pegar só o PSG. Tá com água benta lá. O PSG, ele nos últimas finais desse ano, ele disputou a final do Campeonato Francês, ganhou só de 3-0, e agora na Liga ele ganhou só de 5-0, entendeu? Então... Sim. E aí, lembrando do Flamengo, me lembra a base da seleção brasileira, que o nosso querido técnico Ancelotti convocou grandes jogadores aí do Flamengo. E ele, inclusive, esteve, padre, no Cristo Redentor. Estive lá no santuário. Dia 31 sim. agora, o técnico Ancelotti visitou o santuário, o Cristo Redentor. Padre Omar, com muito carinho, soube dessa vontade do técnico e o recebeu com braços abertos. Vamos ver, temos até algumas imagens aqui no Instagram oficial do Cristo Redentor. Quem não segue ainda, siga Cristo Redentor Oficial. Padre Omar também. Então temos aí imagens do Padre Omar aí, padre. Dando a benção no bonezinho, no terço. Ancelotti é católico, viu, padre? Pelo vídeo eu percebi, até pela forma como é que ele dialogou ali, tratou o Padre Omar, né? E nos símbolos religiosos também, o respeito que ele manifestou, né? Então isso a gente consegue verificar bem e esperar que realmente ele consiga trazer para nós uma felicidade um pouco maior, já que nós estamos já na tabela das eliminatórias, estamos lá em 4º colocado e vamos agora enfrentar o Equador na próxima quinta-feira lá na casa né? Primeiro trabalho do Ancelotti. O primeiro dele vai ser contra o Equador. Já com a bênção especial dada aí pelo Padre Omar no santuário, no Monumento do Cristo Redentor. Acho que agora vai, padre. Não, tem que... Bom, se bem que no ano passado também o Botafogo foi no santuário e aí depois que ele foi no santuário ele alavancou e foi campeão brasileiro e da Libertadores. Você vê, né? Que Deus faz milagre mesmo, né? Não. É Deus, né? É Deus, né? Deus faz milagres. Mas é isso, padre. E pegando aí a chave, temos a chave da Libertadores. Agora falamos de Libertadores, padre? Sim. Hoje meio-dia, tivemos os sorteios, né? E o Botafogo vai pegar a LDU e o Flamengo vai pegar o Internacional, né? Agora, todos os dois, o Botafogo e o Flamengo, irão disputar a primeira partida em casa e a segunda partida fora de casa. A gente tem grupos diferentes, ou seja, tem chance de ter a final Botafogo e Flamengo, sim, né? Estão em chaveamento completamente distintos e o Botafogo e o Flamengo na Libertadores só se enfrentarão se forem para a final. Maravilha! Então é isso, galera. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta a gente conversa com o João Brother, que já me disse aqui que é flamenguista aqui no Rio,
mas ele é colorado não sei onde. Eu não sei como é que vai ser esse negócio aí. O negócio dele é surf. Então o João Brother vai voltar aí depois do intervalo para falar com a gente aí sobre esse projeto que é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já há algum tempo, então fiquem aí que vale a pena. E é isso, galera. Voltamos já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. E é isso aí, ouvintes da Rádio Catedral. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Esporte. E já marca aí, dia 7 de junho, sábado agora, vai rolar o primeiro encontro Catholic Surfers do Rio de Janeiro. E quem conta pra gente que point é esse é o surfista, músico e missionário João Brother. Boa noite, João, mais uma vez. Boa noite, amigos. Boa noite, padre. João, fala aí pra gente o que é esse encontro, o que é o Catholic Surfers? Beleza, em 99, né, num grande evento em Aparecida do Norte, Congresso Nacional, tive uma experiência muito forte com Deus. Eu era músico da noite e finais de semana surfava com a rapaziada e andava meio perdido. Com esse encontro aí eu senti uma necessidade muito grande de voltar para a igreja, mas também vi a necessidade de fazer uma ponte entre a igreja e a praia, porque eu tive muita dificuldade assim, de entender a igreja num primeiro momento. Fiquei porque eu senti realmente Deus me tocando, foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo, mas eu notava que a linguagem não alcançava os meus amigos. E aí eu fui sentindo uma necessidade e uma vontade de reunir a gurizada nos porão da igreja para assistir filme de surf, comer pipoca e depois a gente fazia uma oração e aquilo foi cativando a gurizada. Foi estar perto da igreja. Ali, reunir a galera, bem light, assim, uma coisa suave. Aí com isso veio a necessidade de aprofundar um pouquinho mais. Eu fundei um grupo de oração em Porto Alegre, apesar de não ser litoral, é uma das cidades mais surf do Brasil. Tem muita onda boa lá. Não em Porto Alegre, mas no sul, Torres, né, principalmente, né? Mas o porto-alegrense, o pessoal da região, gostam muito do surf. E aí a gente começou a ter encontros periódicos, uma vez por mês, e começou a vir competidores, começou a vir pessoal do surf, da imprensa do surf. E a coisa foi acontecendo. A gente tocou durante 4 anos esse grupo. E eu vi a necessidade de me entregar um pouco mais no projeto e fundar uma casa de retiro daí no litoral. Aí, através da providência de Deus, não ter outra explicação, a gente conseguiu comprar uma área lá, né, onde nós fazíamos retiros com a galera do surf. Aí nisso a gente já envolveu o pessoal da Canção Nova, que ia lá com a gente, a comunidade, até a comunidade aqui do Dom Cipriano esteve lá, no nosso projeto. O Dom Cipriano esteve lá lançando um livro na nossa casa. E a gente foi vendo, tateando, né? Porque, na verdade, que nem eu comentava ali com o Luiz, né? A gente não sabe o amanhã com Deus. A gente tem que saber o hoje. Ele sempre pede para a gente caminhar no dia de hoje e dar um passo de cada vez e na fé, né? Porque eu também tive muita dificuldade nisso, de querer um plano, um projeto todo pronto, né? E Deus me mostrava que era um passo de cada vez. E eu, desde 99, caminhei nisso e conseguimos abrir agora uma casa em Garopaba, em Santa Catarina também, que é um terreno fértil, onde tem muito surfista, né? E ali a gente promove os encontros, retiros, tem um encontro anual em cada localidade, né? Em cada casa de missão, onde ali é um retiro mesmo, né? E depois a gente se encontra periodicamente, uma vez por mês, né? E faz alguns encontros extras na família, dentro da casa do surfista, para conhecer a família, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, e vai tentando inserir todos nessa realidade, né? Então é mais ou menos isso aí, o projeto, né? Como surgiu. E queria te perguntar isso, quais são as frentes de atuação? Como é que vocês vão atuando em cima desse projeto que já surgiu? Então, a música para nós é fundamental, né? Porque é onde a gente não consegue muitas vezes chegar. Nosso som chega através do YouTube, através de alguma rádio, né? Então a gente tem as nossas músicas, né? Inclusive agora a gente está trabalhando, começamos essa semana, né? A música Ele Andou Sobre as Ondas, imagino que faria com a prancha, né? A gente cantou um pouquinho. A gente cantou lá, cantou um refrão no evento do Guido. Isso, né? A gente começou essa semana, a gente vai gravar ela com o Dunga, né? O Dunga vai participar. Legal. Bem legal. Daqui, acho que em 30 dias aí no máximo,
a gente vai estar lançando essa música com o Nuno. E através da música, né, com essa linguagem, vamos dizer assim, né, acessível, né, que a galera entende, né, a gente consegue chegar um pouquinho mais. Tu é do surf também, tu sabe, né? É diferente, cara, quando é alguém da galera que fala alguma coisa, é ou não é? Não tem um peso diferente, né? Então tu evangelizar, o surfista evangelizando o surfista, a gente tem tido muito sucesso nesse sentido, porque já se identifica. Sabe utilizar a mesma linguagem, né? Se e sabe o modo... Agora, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi seu primeiro encontro pessoal com Jesus? Como foi? Isso. O primeiro encontro? Cara, o primeiro encontro não foi um encontro, eu me esbarrei, né, cara? Foi tipo Paulo, né? Eu tava... Foi tipo Saulo, então? Então, eu fazia na época também motocross, hoje eu não faço mais, mas eu fazia motocross e eu tava promovendo uma prova de motocross na minha cidade. E eu era usuário, eu usava maconha e cocaína naquela época. E aí eu estava testando a pista, fui com a minha moto à noite lá para testar a pista com meus amigos. E de repente começou a me dar uma insuficiência cardíaca, comecei a suar frio, gelei. E eu disse pro meu amigo, cara, me leva no hospital. Aí ele olhou para mim e disse assim, cara, hoje eu lavei o carro por dentro, irmão, não vai rolar. Aquilo ali me tocou de um jeito, eu digo, cara, o cara prefere que eu morra do que sujar o carro. Olha o tipo de amigo, né, que eu tô tendo. Aquilo me deu um baque, né, cara. Eu voltei para casa e disse, eu não quero mais essa vida para mim, mas só que já tava meio dentro daquilo ali, né, cara. Não que eu fosse assim muito viciadão, fissuradão, mas tu fica pra te sair fora, né. E aí eu resolvi ir pro litoral com os amigos meus, cara. Mas eu fui pra surfar e fazer um retiro pessoal, assim, né. Não sabia rezar, não sabia nada, mas eu sentia que eu tinha que ficar sozinho. Quando a gente estava passando perto da polícia rodoviária, eles atacaram o carro, né, fizeram parar e tirar as coisas tudo de dentro. Mas antes disso acontecer, meus amigos falaram, meu, esconde aí. Eu digo, esconde o quê, meu? A gente tá levando umas paradinhas para vender na praia. E naquela época, há 30 anos atrás, era cana. O que eles tinham ali era cana dura, era muita coisa. E aí eu digo, meu Deus, cara. E agora que eu resolvi sair da parada, né? Aí quando eles pararam o carro, mandaram tirar tudo de dentro do carro, eu olhei pro céu e disse assim, meu Deus, eu sei que eu tô com o meu filme queimado contigo, né? Mas me dá uma chance que eu vou aproveitar, me dá uma chance, né? Me alivia essa. Os caras passaram em cima da droga e não viram a droga. E eu digo, aconteceu alguma coisa aí, né? Aí fomos pra praia, galera tudo queimando e eu me tranquei dentro de um quarto, cara. Eu digo, não sei rezar, comecei a rezar Ave Maria. Cara, comecei a rezar Ave Maria, aquilo me dava uma paz, assim. Eu digo, meu Deus, cara, é isso que eu tô precisando. Aí saí daquele quarto, fui para umas dunas sozinho, também me ajoelhei lá, não tinha ninguém, era inverno, assim. E olhei para cima e digo, meu Deus, se tu me ajudar, eu quero mudar de vida, eu não quero mais essa vida para mim. E a partir dali, eu voltei para minha casa, pedi ajuda para a igreja, o padre foi na minha casa, me atendeu uma confissão, me convidou para entrar no grupo de jovens. E a partir dali eu entrei, e aí tive um encontro com Deus mesmo no ano do pai, em 99. Que bonito, quando, né? O Padre Zeca abriu o show com a banda lá na época, quando ele era padre, né? Deus é 10. Foi ali que eu tive o meu encontro daí espiritual mesmo, naquele congresso em Aparecida, no ano do pai, que a figura era o filho pródigo voltando pro pai, lembra aquela figura? Sim. Foi naquele ano ali. E aí tudo mudou, graças a Deus, e vamos lá, né? É todo dia, né? É um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Esse teu testemunho, João, ele no teu dia a dia, que você deve ter muito contato nas suas palestras com surfistas, com o pessoal do surf e tudo mais, ele atrai muita gente, o teu testemunho, assim, pelo fato de você ter passado por isso tudo, as pessoas se identificam e falam, cara, é isso mesmo. Então, uma das coisas que eu tenho percebido, né? Tem tido um feedback da galera, né? A gente pensa que não, cara, porque eu antes eu olhava isso de forma muito negativa, né? Eu queria fazer um jeito no começo, assim, tipo, eu quero esquecer isso aqui, botar embaixo de um tapete e não olhar mais para isso e querer dizer que eu sou uma nova pessoa. Mas eu notava que Deus, a cada momento, assim, ele me lembrava daquilo e me trazia alguma situação. Alguém me pedia para mim numa escola dar um testemunho. Eu tinha vergonha de falar, sabe? Porque eu achava, fiz um monte de besteira, agora eu vou lá contar as besteiras que eu fiz, eu quero esquecer isso. Mas com o tempo, Deus foi trabalhando isso em mim, e eu fui percebendo que aquilo que eu fiz de errado,
hoje ajuda muitas pessoas, tá entendendo? Muitos jovens a não entrarem na droga, né? Porque através desse testemunho de vida eu fiz um filme, né, que se chamava Diga Não às Drogas e Sim à Vida. Quem até me ajudou a terminar esse filme foi o Dudu Borghetti, ele é aqui do Rio de Janeiro, um dublador da Herbert Richard. Ele me ajudou, né? Sim, muitos anos atrás. O Dudu, Dudu, tem um grupo Turma do Pecado Lavado. Isso, tive lá esse tempo aí. E com esse filme, com o meu testemunho de vida, cara, eu fiz 400 palestras, cara, no Rio Grande do Sul. Não parava mais em casa, né? E o que eu notava, eu contava todas as histórias, algumas estatísticas, pegava algumas informações, mas eu sentia o que tocava a pessoa era quando que eu falava o que eu tinha passado e como eu tinha saído. Aquilo que fazia diferença. Eu digo, pô, então vamos usar isso aí. E aí comecei a perceber, eu digo, Deus usa nossos estercos como adubo para adubar coisas mais bacanas na vida das pessoas. Então eu comecei a encarar dessa forma, né? E o livro também, né? O livro traz um pouco dessa... Aqui já foi uma parte mais já em Deus, né? Eu só conto... Aqui, na verdade, muitos perguntam para mim... a tua como é que é? A tua biografia? Eu digo, cara, eu não ousaria fazer isso. Não tenho essa pretensão. O que eu escrevi foi o que Deus fez na minha vida ali, né? Ele é o principal aí, né? O que ele fez. Eu dei foco no que ele fez. E aí, através disso aí, da vida, do testemunho, a gente consegue alcançar algumas pessoas, né? Com a graça de Deus. E como é que você consegue... de que forma você consegue conectar a questão da fé com o mar? Como é que você faz? Assim, o seu testemunho é muito bonito, né? Até porque... Forte, né, pai? Sim, e por aquilo que o senhor passou, né? E a linguagem também dessa experiência do mar, com certeza, ao utilizar a mesma linguagem, as pessoas conseguem entender melhor que o senhor sabe como é que é aquela condição de vida, né? Então, por exemplo, de repente eu, somente como padre, chegar e começar a falar, as pessoas vão começar a falar assim, mas ele é padre, então ele vai usar sempre aquele viés. Mas o senhor é daquele meio, né? Então, como é que o senhor consegue conectar essa experiência aí da fé, né, com o mar? Então, na verdade, até um dia eu estava surfando e me veio um pensamento assim, a vida me ensina a surfar, o surf me ensina a viver. Eu comecei a fazer essa comparação. A assim. vida me ensina a surfar. E o surf me ensina a viver. E aí eu comecei a analisar, né, fazer essa analogia assim, né, do mar, né, das ondas, né, as ondas que a gente pega, né? Tu já pegou onda, né, meu? Muitas vezes a gente sabe que não vai dar ruim ali, né? Mas a gente vai e quer pegar, né? E toma ruim mesmo, né? Toma aquele caldo violento que o cara não sabe nem onde é que é a saída, mãe, né? Parece que tá dentro de uma máquina de lavar. E muitas vezes é assim na vida. A gente decide, a gente percebe que aquilo não é para nós, não deveria, mas às vezes a gente vai e aí a gente toma aquele caldo. Mas Deus, na sua imensa misericórdia e bondade, nos permite, né? Nos dá novas chances, porque a gente sempre vai vir aquela onda de novo. E aí eu vou ter que saber como decidir, né? E como me apresentar também diante de Deus, né? No mar eu aprendi muito isso, né? Por ter uma oportunidade de muitas vezes surfar sozinho, né? É tão bom surfar com os irmãos, né? É muito legal, é fora de sério. Ver os irmãos pegando onda, é uma alegria, confraternização, é top. Mas é tão bom ficar sozinho, quietinho, só tu e o oceano. E aí tu te sente tão pequeno, cara. Naquela imensidão, assim, aí tu consegue ter um mínimo de uma visão de Deus, né, cara? Deus infinito, grandioso, maravilhoso. Aí tu consegue, assim, te colocar ali, tu tão pequeno, né, cara? No meio daquilo ali, todo aquele oceano. E esse mergulho no mar, né? Esse mergulhar em Deus, né, cara? Então, muita coisa, assim, vem o surf e Deus, né? Parece que assim que é uma coisa que, para mim, foi uma comunidade terapêutica, né? Porque muitos amigos meus, para largarem as drogas, eu conheço vários, né? Que eu até indico que façam isso, se alguém tem algum problema com isso, né? Uma comunidade terapêutica é muito bom. Mas eu não tinha na época onde eu morava, faz muitos anos, isso é uma coisa mais recente, veio Padre Léo e veio todas essas outras, né? Na minha época não tinha isso aí. E aí a minha comunidade terapêutica, cara, foi ficar sentado no mar, pegando a minha onda e sair e adorar Jesus, adoração santíssima. Eu ficava 2 horas diante do Senhor. Eu não sabia que se dava o nome de adoração, nem sabia o que era. Eu só sei que eu queria estar ali
o máximo que eu conseguia. Daí, na época que eu estava saindo das drogas, eu dividia, né, meu tempo de surfar finais de semana, e durante a semana eu ia para a igreja ficar em adoração, né? Então foi isso que me conectou com Deus, o surf e adoração. E já surgiu alguma música, João? Nesse momento aí de contemplação no mar, cara, meu Deus, isso dá uma música. Vamos compor isso aqui. Compôs, Lugar. Uma música bem legal. Lugar é o nome. Onde que a gente encontra essas músicas, João, pra ouvir? Cara, então, sabe que eu sou um cara ainda do tempo da vitrola, né? Então, compra o LP, então Lugar. Eu sou do LP, da fitinha cassete. Que tu tinha que esperar passar a propaganda da rádio, se não quisesse com a propaganda, pra gravar a fita cassete, né? E eu nunca me atentei para isso, até porque eu levava muito a sério o corpo a corpo, o estar presente com os irmãos, com o evangelizado. E sério mesmo, eu levei uns 10 anos assim para cair a ficha que aquilo ali poderia ser uma baita ferramenta, que hoje é Spotify e tal. Só que aí, irmão, passou-se o tempo, eu não fiz nada disso, era tudo orgânico, CD, até agora vim de lá escutando meus CDs ali, né? Tem que gravar isso, velho. Aí agora o nosso lançamento das redes sociais vai ser com essa música Kudunga, então vai ser o start. Vai ser o start. Porque meus filhos, né, cara, são todos, né, dessa geração, né? E eles ficavam me apertando, eu digo, mas eu não dou muita bola pra isso, mas até que me liguei que tem que usar, né, cara? Pô, tá aí, né? E aí o Lucas tá aqui nos bastidores. Ô, João, e tua vida de missionário? Você tem uma família? Quantos filhos você tem, João? Tenho 8 filhos. 8 filhos. Aqui nessa foto aqui tem apenas 7, né? Um não está aí, a gente teve um probleminha. Mas são 8 filhos com a Lidiane, minha esposa, né? Como é que você concilia, João? Tua família, tua missão de evangelização, surfista, músico e pai de família de 8 filhos. Cara, é a coisa mais incrível, cara, porque o dia que eu entendi, né? Porque isso é uma coisa... Tem muita gente que fala assim, pô, Deus falou contigo. Eu digo, cara, Deus fala toda hora. É você que não presta atenção. Deus é um direito seu de filho ouvir a voz do Pai. Porque se Jesus fala que nós temos que fazer a vontade do Pai, então esse Pai ele é coerente e nos comunica essa vontade, né? Então Deus fala com a gente. E eu senti Deus falando comigo que ele queria uma exclusividade. Eu era empresário, eu fechei as minhas empresas, já tinha 2 filhos. E muitos me chamaram de louco, né? Hoje minha sogra, amo ela de paixão, meu sogro, mas eles disseram, esse cara é um hippie, esse cara é um maluco, casou com um maluco. E Deus me chamou mesmo para viver pela providência de Deus mesmo, raiz mesmo. O negócio foi forte, foi uma coisa muito forte. E eu comecei a viver, cara. Se não fosse, não teria dado, porque eu tô desde 99 cuidando das coisas de Deus, cara, e Deus cuida de todas as coisas. Exemplo disso, desde o meu 3º filho, que aí a galera surtou, né? Pô, como é que tu vai dar faculdade pra essa galera? Eu digo, irmão, hoje eles precisam de fralda, e tem leite, e tem. Tá vindo, é o pão nosso de cada dia. A faculdade é daqui a 10 anos. Eu não vou me preocupar com isso. Isso é pra lá. Eu vou fazer o bem feito aqui agora. E aí, sabe o que aconteceu, cara? Deus me deu um presente muito lindo nisso. Quando a minha filha fez... Eu já estava com 8 filhos, né? Aí a Carol foi a primeira que se formou no ensino médio. E aí eu estava tocando numa missa. Eles tocam comigo, né? Todos, cada um deles toca um instrumento. Todos, a gente tem uma banda. Todos são músicos? Todos. E surfam. E aí a gente estava tocando numa missa. A banda completa. É por isso que dá tempo de dar conta. Porque eles tocam comigo, eles surfam comigo. Então a gente estamos sempre juntos. A mulher também toca, é percussionista. E aí, cara, eu tava numa missa, veio uma senhora assim, terminou a missa, ela veio, a tua filha já fez faculdade? Eu disse, ainda não. E ela tinha se formado naquele ano. E eu sempre disse, e acreditava, Deus vai dar a faculdade. Aquela senhora disse assim pra mim, então pede pra Carol escolher uma faculdade que eu vou pagar. Aí eu ganhei a primeira faculdade numa missa. Aí, passou os 4 anos, ela se formou, seria a vez do João Pedro e da Mariana já. Aí eu tocava nas missas e ficava já olhando quem é que vai dar a próxima, né? Porque Deus, a gente acha que Deus vai repetir. Deus não repete, velho. Deus ele é criativo. O Frei Diego Santana, que é lá dos Mensageiros, foi em Garopaba visitar o cunhado da minha filha, que ele casou com o irmão de um frei.
E aí foi lá visitar, foram entre 8 freis lá para Garopaba. E aí eu convidei eles para surfar, né? O Frei Diego surfa, o Frei Diego Santana. E aí, pô, fizemos uma amizade, ele foi na minha casa tomar um café, e aí perguntou, aí eu vi que ele recebeu um telefonema, ficou preocupado, ele ficou meio... Tá, olhou para mim assim, pô, cara, nem sabe, cancelaram o Frei Gilson agora no meu podcast, daqui a 3 dias. Aí olhou para mim assim, pô, você podia ir, né? Eu digo, eu? São Paulo, cara. Pô, tava em Garopaba ali, era 3 dias pra frente. Pô, não quer ir? Eu digo, eu quero, tô dentro. Aí fui, né? Aí fui lá conversar sobre a família e tudo mais, pra resumir, porque a história é muito grande. Aí o dono da Ítalo brasileiro, o Marcos Vinícius, a Ítalo brasileiro é uma universidade católica, né? Inclusive tem uma paróquia agora, né? É a única paróquia universitária em São Paulo, centro de São Paulo. E ele estava assistindo o Frei me entrevistar e eu contei a história da Carol ter ganho a faculdade. E Deus tocou o coração dele, ligou para os freis e disse, agora avisa o João Brother aí que ele, a esposa e todos os filhos dele têm faculdade por nossa conta. E eu ganhei todas as faculdades, cara, numa tacada só, né? Isso para dizer o quê, cara? A fidelidade de Deus. E tu entender, cara, te colocar ao ver. Deus tem planos, Deus tem muita coisa para nossa vida. Muitas vezes a gente que não tem coragem de dar o passo, né? Então, dessa forma aí que as coisas têm acontecido dentro do projeto também. Agora, que providência, né? A experiência da providência divina, né? Então, lindo, talvez, né? A gente já tenha escutado tantas outras situações, né? Mas quando a gente lidar, né? E verificar que eu nunca tive essa dúvida da providência divina, né? Mas cada vez mais que eu escuto, né? Principalmente a sua história, né? Isso cada vez mais nos comove e vai nos dando cada vez mais essa certeza do quanto Deus ele é providencial, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Como é que surgiu essa ideia de criar essa banda Surfista da Paz, né? Cara, sempre tive um sonho de tocar, mas eu toquei com meu pai. Meu pai era um cantor tradicionalista do Rio Grande do Sul. Ele tinha 19 discos gravados. Ele é compositor daquela música Panela Velha que Faz Comida Boa. Foi meu pai que escreveu essa música, depois caiu na voz de Sérgio Reis e aí estourou no Brasil inteiro. Meu pai é músico gaúcho, tradicionalista. E eu tocava com ele. Mas eu sempre tive vontade de ter minha banda de rock and roll, surf music, eu gosto dessa pegada, reggae. E aí eu tentei diversas vezes, mas quem é músico sabe que não é fácil juntar um time, né? Entra um, daí briga com a mulher, já não pode mais, o outro arrumou um emprego e nunca dava certo. E aí eu já estava 10 anos nessa aí, tinha largado meu pai, fui morar no litoral com um projeto, que aliás foi uma das coisas que eu larguei. Meu pai tinha comprado o Meninos da Porteira, que era uma banda muito famosa no Rio Grande do Sul, tinha me dado um disco, ônibus, tudo, aparelhagem, eu larguei tudo para ir seguir a minha intuição aqui, né? E sabia que Deus no momento certo também me daria uma banda, mas não sabia como. Comecei a comprar os instrumentos, tinha tudo montado, um estúdio montadinho. E aí, cara, tinha um show marcado, tava tudo certo, primeira vez que eu tava com a banda Reloginho. Faltando uns 20 e poucos dias, a galera me liga, brother, vão ter que te deixar na mão. Eu digo, não acredito. Fui pra dentro do quarto do estúdio, liguei ali, comecei a ficar tocando um violãozinho, pensando o que eu ia fazer da vida. Daqui a pouco entra o meu filho pequeno, o Arthur, tinha 6 anos, com 2 pedacinhos de pau na mão, assim, não era nem baqueta. Foi pro lado da bateria, eu digo, quer tocar com o pai? Eu digo, eu quero. Baixei a bateria, ensinei um tum-tum-pá pra ele ali, ele começou, e eu e ele, pá. Aí ficamos brincando ali uns 10, 15 minutos, eu trouxe minha filha. Ô pai, quero tocar também. O que tu quer tocar, filho? O que tu quiser me ensinar. Eu digo, pô, já tenho batera, toco guitarra, mãe, percussão, e aí, baixo. Larguei o baixo na mão dela, um jazz bass desse tamanho, ela pequenininha assim, né? Até hoje ela é meio miudinha. Ensinei pra ela 2 notinhas, ficamos ali amarradão. Daqui a pouco a minha esposa largou as panelas na pia e também veio, se juntou a nós e a gente ficou fazendo um som. Aí chegava alguém lá em casa e eles, pai, vamos mostrar, eles pilhados assim. Eu vi, caraca, vocês estão pilhadão. E aí nós entrávamos no quarto, mostrava pros amigos que visitavam e todo mundo, pô, que irado, porque isso não faz uma banda. Eu digo, caraca, é mesmo. Surgiu a banda. Aí surgiu a banda ali, cara. Que maneiro, em 30 cara. dias eu preparei eles e a gente fez o primeiro show. Show de bola. Como diz a palavra, se eu sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Vamos a um breve intervalo, galera. E não sai daí porque depois do break tem muito mais testemunho com João Brother, o homem dos 8 filhos, da banda de rock, do livro, músico, surfista. Que mais, João? Oi? Cozinheiro? Amado de Deus. Amado cara, de Deus. Vamos lá, voltamos já. Essa é a melhor parte. Estamos apresentando Vox Populi Esporte.
voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. E é isso, galera. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conhecendo mais sobre a missão Surfistas da Paz do João Brother. E já que estamos mergulhando no mar da graça, Padre Marcos Vinícius, qual a mensagem que o senhor tem para hoje? Então, eu quero lembrar que o Papa Leão, ele já começou a ter aí os seus encontros com o esporte, né? E ele, no dia agora 25 de maio, ele se encontrou com o time do Napoli, né? Que foi campeão. E ele deixou assim algumas frases, ele não, praticamente tudo que ele colocou ali de uma maneira não, claro, não vou dizer de improviso, né? Mas aquilo que conseguimos detectar das mensagens que ele deixou em vista, né, de estar diante de uma equipe vencedora. Então, em seu discurso aos dirigentes e jogadores do Napoli, o Papa Leão, ele destacou assim dois aspectos, o aspecto social e o aspecto educacional. E ele disse: faço um apelo aos pais e aos dirigentes esportivos. É preciso prestar atenção na qualidade moral da experiência esportiva no âmbito competitivo, pois o crescimento humano dos jovens está em jogo. Ele recebeu em audiência, né, e parabenizou pela conquista do campeonato, falou uma grande festa para a cidade de Nápoles, e o Papa ainda acrescentou: vencer o campeonato é um objetivo alcançado ao final de um longo percurso, onde o que mais importa não é a proeza de uma época, nem o desempenho extraordinário de um campeão. É o time que vence o campeonato. E quando digo time, refiro-me tanto aos jogadores, quanto ao treinador, com toda a equipe e ao clube esportivo. Então, verificar o quanto que ele valoriza também a experiência do coletivo, né? E não apenas ali de um indivíduo, talvez de uma parcela de toda a equipe, né? Então ele colocou ainda a importância do esporte que está a serviço de todos, colocou também ainda, chamou a atenção à qualidade moral no esporte, e só para concluir, ele disse também: devemos estar vigilantes quanto a isso, especialmente quando lidamos com adolescentes. Faça um apelo aos pais, aos dirigentes esportivos, né? Novamente ele colocando essa experiência. É preciso prestar atenção na qualidade moral da experiência esportiva no âmbito competitivo, pois o crescimento humano dos jovens está em jogo. Creio que nos entendemos e que não há necessidade de muitas palavras, né? Ele colocou. Interessante que aí tinha um brasileiro, Juan Jesus, é um zagueiro de Belo Horizonte, e ele disse que o esporte, né, ele ficou muito feliz em poder estar junto com o Papa, né, e ele falou que o esporte está realmente para educar, né, e o Papa é uma pessoa que tem essa visibilidade, com certeza para ajudar muito ao mundo, que o esporte ele vem para educar. Maravilha, padre. Que legal, né? Ele teve agora também há pouco tempo um encontro com os ciclistas, né? Sim, eu mas aí no próximo encontro a gente fala vamos falar sobre essa parte, né? Ciclista. Ô, João, fala aí, meu irmão. Fala um pouquinho mais pra gente desse evento que vai rolar sábado agora. Primeiro encontro Católica Surfers. O que é? Como vai ser? Quem vai? Quem não vai? Explica aí pra gente. Então, tá todo mundo convidado, né? Quem quiser, famílias, senhores, senhoras, crianças, todos convidados, é aberto, é 0800, né? Mas em vista, né, os surfistas, né? Nós queremos convidar o pessoal do surf no Recreio dos Bandeirantes e geral aí no Rio de Janeiro que queiram estar com a gente lá no momento de oração. Então, onde é que vai ser? Lá no quiosque do Guido, às 19 horas inicia, né? E que dia? No dia 7 agora, no dia de Pentecoste, né? Né? No sábado. Não, no sábado, né? Sábado, né? Né? Que hora que vai ser? Às 19 horas. Isso, então. Já numa vigília de Pentecostes. A gente nem tinha se ligado, assim, se tocado nisso, né? Vai ter música, João? Palestra? Vai ter música, né? Um sonzinho, um reguezinho, ele andou sobre as ondas e tal. Dancinha do surf, né? Pra toda a galera. Vai ter oração, né? Um momento forte de oração. Importante. E a presença do Padre Alexandre, né? Surfista, faixa preta e vai. Dia por aí
aí vai, e etc e tal. E etc, né? Que vai estar nos agraciando lá com a sua presença e a sua pregação sobre virtudes, né, cara? Não perca, vai ser muito legal a gente falar sobre esse tema. Sábado agora, 7 horas da noite. Quiosque do Guido, galera, pra quem não conhece, fica no posto 12 da Praia do Guido, que é Praia do Recreio, né? Posto 12 é o último quiosque da praia. Você vai reto, não tem como errar, padre. Em frente à Praça Timaya. Pra mim é o primeiro, né? De lá pra cá. O padre já é raiz de lá, o padre mora pertinho. Estou um pouquinho depois ainda, né? Quem então, tá vindo de Grumari é o primeiro da Praia Grumari, do Recreio. Quem vem de Guaratiba, ou quem vem de Campo Grande, né? Na realidade é o primeiro quiosque. Vai ser onde, João? Vai ser ali na parte da varanda ou vocês vão descer pra areia? Não, acho que nós vamos na varanda ali, a princípio, E todos os convidados, nós tínhamos os nossos grupos lá em Porto Alegre, em Capão, a metade era surfista, mas o resto era a galera que se identificava assim, com a linguagem, com aquela forma, né? Então, vocês estão com uma convidado. Casa, né, João, lá, né? Uma casa de missão. Vocês estão no Recreio? No Recreio, não é isso? Então, tem um amigo aí que eu conhecia alguns anos atrás, São Meron, e ele fez amizade com ele e ele cedeu pra gente poder pelo menos ter um lugar para cair, né? Então já faz algum tempo que a gente frequenta ali o Recreio, né? E que coincidentemente, né? Deucidentemente, foi onde é o quiosque do Guido, né? Isso eu achei muito próximo ali, muito né? próximo, porque isso aí foi antes do Guido, porque eu conheci o Guido, né? Eu te contei, né? Sim. Conheci ele por telefone, né? E aí foi uma deucidência da gente ter a casa desde 99 também. O cara cedeu para nós, só que eu vinha poucas vezes para ir. E a deucidência, se tirar o hotel da frente, é onde o Guido faleceu. Uma coisa muito coincidente, deucidente. Sim. Ô João, e a galera que quiser ler teu livro, onde é que encontra esse livro aí? Então, o pessoal com certeza vai perguntar. Com a gente, né, nos encontros, né, pode pegar o meu Instagram diretamente comigo, @JoãoBrotherOficial. @JoãoBrotherOficial. Pede pra mim que eu te mando pra qualquer lugar do Brasil, do mundo. Graças a Deus tá indo. Eu nem esperava isso, eu achei que ia vender só pros parentes, pros amigos. Aí é só entrar em contato. Ou então pela Mensageiros, né? Tá lá no site da Mensageiros, né? Junto com os livros dos freis lá. Tem o Deus Cuida de Mim, né? Pede pros freis também, né? E nos encontros, né? Chega junto que a gente tem um material, tem uma camiseta bacana que saiu, produzida aí pelo nosso amigo Samir. Ficou muito legal, ajudou. Legal, tem o livro, tem o boné, né? Isso aí que faz a gente... Ajuda na evangelização. Na nossas despesinhas aí, que não é... João, se Jesus te encontrasse agora, na beira da praia, né? Como você acredita que seria essa conversa? Como seria? Você falou que lá no início você disse naquele desespero, né? Numa certa blitz, não sabia nem rezar. Como é que você ia fazer? Depois você foi pra praia, né? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu faria era dar um abraço muito forte nele. Talvez não tivesse nem palavras para dizer assim o que ele é importante na minha vida. Eu não saberia descrever um abraço muito forte em Jesus, porque ele me tirou da escuridão mesmo, cara. Só eu sei onde eu poderia estar hoje, né? E com certeza depois ia olhar pra ele, e aí, vamos fazer um surf? Só que ele não ia precisar de prancha, né? A diferença era essa, né? Foi o primeiro a andar por sobre as águas, né? Tem que respeitar Jesus, que quem andou por sobre as águas primeiro foi ele sem prancha, irmão. Sem prancha, irmão. Esse quebra, né, velho? Cara, e te falar, seguindo no que o padre acabou de te perguntar, e que conselho, cara, você daria para quem tá perdido hoje em dia e quer encontrar Jesus, não sabe o que fazer, tá com vergonha, tá com aquela bagagem nas costas, não sabe para onde joga essa bagagem? Ou também com esse pensamento que não sabe rezar, como você teve no início. Claro. O que eu descobri assim, cara, que a oração, a gente tá... Isso aí muitos falam, mas é legal a gente pensar isso. A distância que a gente está de Deus é de uma oração. E você dizer para Deus que você não sabe rezar, você já está rezando. Você já está falando com Deus, né? Agora, Deus me colocou uma outra frase, foi num dia de surf também, por isso que eu digo, é um dos lugares privilegiados, onde eu faço silêncio, escuto muito a voz de Deus. E Deus me falava assim, e eu acho que vai servir para você que está me escutando aí, que está com algum problema. Deus prefere a tua pior verdade do que a tua melhor mentira. Que muitas vezes a gente quer esconder de Deus
a gente quer parecer bacana, e ele sabe quem a gente é. E quanto mais a gente adiar isso, né? Então essa bagagem toda que a gente carrega, a gente já deveria ter aliviado já no início, já. É colocar para Deus o que você é mesmo. E Deus sabe quem a gente é, tá entendendo? Quando eu descobri que ele me amava mesmo assim, foi mais fácil. Foi aí que eu comecei a abrir os quartos escuros, as gavetas, que muitas vezes a gente se converte até um pedaço e daqui a pouco, não, mas aqui tu não mexe. E isso vai pesando a caminhada, e isso vai também trazendo recaídas mais na frente, porque a gente não deixa Deus mexer, né? Então eu acho que assim, ser transparente total. Cara, abre o jogo direto a Deus, Deus te conhece e Deus te ama. E cara, procura a adoração, Santíssimo. Eu não tenho receita melhor, velho, do que tu ficar diante de Jesus Eucarístico, meu irmão. Não tem explicação o que Deus faz na vida da gente através da adoração. Bonito. Bonito. Galera, é isso. Chegamos ao final do programa. João, obrigado pela tua presença. Padre, muito obrigado pela sua presença. Galera, curtiu o programa? Curtiu o Vox Populi? Estamos em todas as redes sociais, Web TV Redentor, Facebook, YouTube. Inclusive você tem acesso aos programas antigos. Curte lá, aperta o aviãozinho, repassa pra galera, divulga aí a programação, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Padre, considerações finais, sua bênção, Padre. Sem sua Sim, bênção, a gente não pode ir embora tranquilo. Né? Vamos rezar e nesta semana a igreja está reunida e celebrando também esta unidade dos cristãos, em Semana da Oração de Unidade Cristã, nos preparando para celebrar Pentecostes, porque somente quando estamos unidos, né, que o Espírito Santo vem, né? Então, que possamos rezar e zelar pela nossa unidade cristã interna e externa também. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. É isso aí, galera. Boa noite a todos. A Eliana, infelizmente, não pôde estar aqui. Ela teve uma missão jornalista para cobrir outro trabalho, mas deixou um grande abraço aí para vocês, tá bom? Obrigado a todos. E é isso. Valeu, obrigado. Se ele andou sobre as ondas, imagina o que ele faria com uma prancha. É isso. Legal. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.